Paz de Cristo, amados. O Instituto nasceu de uma vontade que nós tínhamos de fazer uma união entre os cristãos, independente da sua denominação. Isso começou, quem estuda a história da Igreja Evangélica no Brasil, na década de 90, mas em decorrência de alguns problemas que tiveram com a liderança naquela época, que era o Caio Fábio, se perdeu. Então, desde 95, não há um movimento sério no Brasil que una de forma séria as denominações em prol de um bem comum. E se a gente não se unir como cristão, de uma coisa eu sei, vai ficar muito difícil manifestar os nossos valores e as nossas crenças, porque a gente percebe pelo mundo inteiro uma união de vários segmentos. Por exemplo, os ateus estão se unindo, os movimentos LGBTs estão se unindo, e uma série de coisas que eles pensam diferente, mas quando é para lutar pelo que eles acreditam em comum, eles se unem. Mas o que a gente não está vendo são os cristãos fazendo isso. Um tema que nem vai ser tratado aqui hoje, por exemplo, é a questão do aborto. O aborto, quando um segmento discorda de outras coisas, mas ele concorda em relação ao aborto, ele se une com vários outros segmentos para defender aquilo. Mas os cristãos que são contra o aborto, ao invés de se unirem, na verdade eles ficam com divergências e a gente acaba não conseguindo lutar contra, tanto que nos últimos 3 anos foi aprovada uma lei que é praticamente a aprovação do aborto. Qualquer pessoa que chegar numa rede pública de saúde e inventar uma mentira, que é tão difícil contar uma mentira, né? Ela tem que ser atendida na hora, não precisa apresentar boletim de ocorrência nem nada, ela só precisa falar que foi estuprado e ela será atendida sem nenhuma prova. Aquele bebê vai infelizmente ser assassinado. E a gente então criou o Instituto com um ensejo de discutir questões relacionadas à fé cristã, que nos une, questões comuns que nos unem, de interesse comum de todas as denominações. Então esse é o primeiro encontro. Na primeira parte nós falaremos entre direito e religião. Então como é que é o limiar? O que há de comum? O que diverge? Qual que é a separação? Como é que é esse relacionamento entre Estado e Igreja? Num segundo momento, a gente vai dar um foco mais específico, que é a questão sobre a liderança cristã e os novos desafios. Depois, quando a gente tiver essa primeira parte, vai ter um debate. Depois também da segunda palestra, um outro debate. Se nesse primeiro momento não ficar cansativo, eu vou propor para vocês a gente fazer direto. Agora, se ficar cansativo, a gente faz uma pausa para o almoço. Eu vou chamar o Osés para a primeira parte, que estará falando aí sobre a diferença e a relação entre Estado e religião. Bom dia. Eu acredito que a maioria de vocês já ouviram falar assim: puxa, mas o Estado é laico. Vocês já ouviram falar dessa forma? O Estado é laico? Né? Mas o que é ser laico? O que isso tem a ver com a nossa questão religiosa? Com a questão da nossa questão religiosa. Bom, me parece que o meu dispositivo aqui não funcionou, mas vou toda hora teclar. Direito e religião, reflexões acerca da evolução das normas jurídicas. Nem sempre as normas jurídicas no Brasil acolhiam a diversidade religiosa, porque houve no passado jurídico brasileiro de que existia uma religião oficial, e essa religião oficial era a católica, e é da Igreja Católica da onde as igrejas evangélicas nasceram, tá? Mas não existia essa diversidade. Um momento que só poderia ter uma única igreja, Igreja Católica Apostólica Romana. Lá no Brasil Colônia, por exemplo, né, que era colônia de Portugal, a religião oficial era católica. Não era nem tolerado uma outra religião. Tinha que ser católico. Tinha que ser da religião do rei. Se assim não fosse, você não poderia ser parte do povo, porque o povo tinha que ser católico, tinha que ser a religião do rei.
E um versículo bíblico para começar, né? Bem-aventurados os que observam o direito e praticam a justiça em todos os tempos. Observar o direito e praticar a justiça, né? Se o direito não te socorre, que busque a justiça. Bom, o objetivo então aqui é de mostrar para vocês de que como é que a nossa Constituição, a Constituição da República Federativa do Brasil, agasalha essa liberdade religiosa. A Constituição de 88, ela abriu um leque muito grande para que todas as religiões no Brasil fossem tratadas de forma igual. Igual, sem discriminação nenhuma. Então, com a Constituição de 88, católicos, protestantes, budistas, muçulmanos, e eles, espíritas, todas as religiões, elas são tidas como iguais. Mas o que acontece muito hoje, nós temos observado aí, é o tal do partidarismo evangélico. A bancada evangélica, a bancada católica. E o brasileiro, ele é péssimo para fazer política. Ele faz dentro das suas igrejas política partidária, mas esquece de fazer a política social. Nós precisamos eleger um vereador para colocar uma faixa de pedestre de quebra-mola na porta da nossa igreja. Mas esquece de que aquele vereador, ele é um servidor público, ele recebe pelo povo, e as ações e os projetos de leis é para todos, independente de religião. Nós vamos eleger então aqui um católico para fazer lá uma praça em frente à igreja. Vamos eleger um evangélico para construir lá um centro social para a gente. É bom. Esse diálogo, essa questão de ter lá um vereador representando, excelente. Mas a função do vereador não é só esta. Ela é ampla, ela é para o município. Então, a nossa Constituição, ela dá certas vedações. Aí a questão de político partidário nas igrejas. As igrejas, elas têm que ser tratadas de uma forma neutra, tá? E ela não pode, a igreja, ela não pode, de forma legal, de forma com a nossa Constituição, dar privilégios para certas correntes. Bom, a religião aqui para muitas pessoas é um dos meios para se buscar e conquistar a felicidade humana, que é um direito, né? E que está sempre em sintonia com uma sociedade pluralista e dinâmica. Você cortar a religião de certo povo, ele vai se sentir triste, alguns até suicidam. Você chega numa tribo indígena, você chega lá, você corta a religião do nada, sem explicar motivo, e que muitos cristãos infelizmente fazem isso sem nenhum ensino antes, chega e corta. Você está cortando a felicidade. O Evangelho, ele é ensinado antes de que você faça aquele indivíduo mudar de religião. Ele tem que ser ensinado. O Evangelho é ensinado. Você não chega lá e fala assim, você tem que converter na marra. Isso não existe. Inclusive, existem vedações também na nossa Constituição. Mas a igreja, ela tem que seguir a Constituição? Tem. Todos. Inclusive o nosso presidente, Michel Temer. Vocês estão acompanhando, vocês estão vendo que ele se submete sim à Constituição. Todos nós se submetemos à Constituição. Todas as instituições públicas e privadas se submetem à Constituição. Né? Aí eu quero diferenciar aqui para vocês alguns tipos de Estado. Quando nós falamos, mas esse Estado aqui ele é religioso, esse Estado é ateu, é confessional, é pluralista, é laico. Então vamos aqui, o Estado ateu opõe-se a qualquer prática de natureza religiosa, que é o caso da Coreia do Norte. Nada que é ligado ao divino é permitido. Nada. A prática religiosa lá é pena de morte. Normalmente apenas os governos comunistas procuram promover o ateísmo. Isso aconteceu também na ex-União Soviética, China. Mas a religião é uma questão muito intrínseca, ela está dentro do ser humano. Mesmo o Estado proibindo, mesmo ele proibindo a prática, aquilo que você vê no dia a dia, no seu íntimo, ele tem uma religião. Ele crê em alguma coisa. Uma vez eu conversando com um ateu, eu não acredito nesse Deus de vocês aí,
essas religiões estão sempre em guerra, tudo é guerra. Ok. Aí outro dia, conversando novamente com ele, falei assim, eu gosto dos evangélicos. Falou para mim, eu gosto dos evangélicos. Vocês têm uma coisa assim que chama oração. Eu não acredito no Deus de vocês, não. Mas a oração, sabe? Aquela coisa de estar junto, você pegar na mão do outro, abraçar, transmite energia. Então ele acredita em alguma coisa. Você viu? Mesmo esse ateu, ele acredita em alguma coisa. É uma questão muito assim do materialismo dialético. É uma coisa intrínseca do ser humano mesmo. Aquela coisa que você não tem como o Estado proibir. Mas o Estado proíbe, quando o Estado é esse Estado ateu, ele proíbe a manifestação. É aquilo que você tem e fala, usa adornos, crucifixo, roupas, alguma coisa que te identifique com a Bíblia Sagrada, ou um livro, ou a religião do livro, ou mesmo estar reunido num local como esse aqui. Isso é proibido no Estado ateu. O senhor quer fazer uma pergunta? Com relação ao ateu, alguém perguntou para o ateu assim, o que você é? Ele falou, eu sou ateu, graças a Deus. Ateu, graças a Deus, desse jeito. Agora, o Estado teocrático, aqui sim, nós que somos cristãos, sabemos que a Bíblia, o Velho Testamento dela é teocrático. Teocrático, ou seja, teocracia de Deus, ou Deus no Estado, ou a manifestação religiosa no Estado estão juntos. E nesse sistema aqui, existe uma única religião oficial, caracterizada pelo poder religioso sobre o político. Aí a religião manda. E sempre o líder religioso está ditando regras, que é o Estado teocrático. É tudo feito em cima da religião. É o que acontece com os países árabes, os países muçulmanos, Arábia Saudita, Síria, são estados que são governados, primeira coisa, pelo Alcorão. Se o Alcorão